Amados, estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso capítulo 47 e seguir a sequência, do capítulo 48. Então eu convido a todos para que a gente possa juntos olharmos alguns versículos aqui e tentar descobrir aquilo que Deus quer falar para a gente agora, nesse momento. Eu sempre creio de que o Senhor, Ele sempre tem uma palavra para nós no momento em que nós estamos vivendo, na situação, na circunstância que nós estamos vivenciando. Deus sempre tem algo para nos falar e eu penso assim que no momento que nós abrimos a Bíblia e permitimos que essa palavra salte até nós, isso implica em oração, em clamar pelo Espírito do Senhor, em buscar a presença do Senhor, isso implica em nos quebrantar diante dEle. Então, quando a gente faz isso, olha para essa palavra, para essa Bíblia, com essa perspectiva, com esse olhar, aqui sairão palavras vivas, sairão palavras que realmente podem falar conosco e que podem nos dar a orientação daquilo que nós precisamos fazer no momento que nós estamos fazendo. Eu gosto muito de meditar de manhã cedo. De manhã cedo é um momento assim que eu tenho mais tranquilidade, mais paz, porque o pessoal está dormindo, então eu acordo bem cedo, umas 5h30 estou acordando. Aí eu vou lá para a palavra, faço o meu café, se é durante a semana, ou o meu chimarrãozinho. E aí é o momento que eu paro, porque daí eu sei que Deus, Ele tem a preferência, porque na quietude a gente consegue ouvir a voz do Senhor. E aí, se nós ouvirmos a voz do Senhor, isso que eu queria dizer, nós temos também condições de nos orientar no nosso dia. Quantas foram as vezes, meus amados, em que estava eu meditando, orando, falando com Deus, lendo a palavra, e daqui a pouco vem aquele pensamento, isso precisa ser feito, aquilo lá precisa ser feito, sabe? E eu normalmente tenho um papelzinho do lado aí, vou anotando as coisas que precisam ser feitas, então não raro Deus vai falando comigo naqueles momentos e dizendo exatamente o que precisa ser feito nesse dia, naquele momento. Sabe, gente, essa é a palavra. Essa é a palavra rema, a palavra que Deus quer deixar comigo e contigo. Quem sabe nesse momento agora que nós estamos aqui falando, aquieta o teu coração. Coloca a busca por Ele, pelo Senhor, na sua vida, agora, nesse momento. E permita que o Senhor quebrante seu coração, para que, quem sabe, você possa ouvir aquilo que Ele tem para falar nesse momento. Amém? Vamos fazer isso? E eu convido você para nós juntos orarmos e falarmos com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque podemos ter esse momento. Obrigado porque, mesmo em meio a essa circunstância que nós vivemos, de dificuldades do nosso tempo, nós podemos parar, olhar a Tua Palavra e saber que ali nós temos algo que Tu queres nos falar. Saber que Tu tens direção para a nossa vida, Tu tens consolo, Tu tens conforto, Tu tens edificação, Tu tens, ó Pai, direção. Muito obrigado por isso, Deus. Abençoa esse momento, abençoa a vida de cada um que está ouvindo essa palavra. E que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, glorificado, magnificado na vida de cada um de vocês. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, amados, vamos à leitura da palavra, E eu convido vocês para que nós possamos ler, então, a partir do versículo de número 28, porque nós lemos até o 28, tá? E aí vamos dar sequência ao momento em que José está administrando o problema da fome no Egito. E aí, então, as circunstâncias estão cada vez piores, e aí medidas drásticas, medidas importantes precisam ser tomadas. Interessante, as medidas tomadas aqui são medidas que ajudam o povo, Diferente de momentos que nós vivemos aí. Mas vamos lá. Depois, versículo 28, depois de chegar ao Egito, Jacó viveu mais 17 anos. Portanto, viveu ao todo 147 anos. Quando se aproximava a hora de sua morte, Jacó chamou seu filho José e lhe disse: peço que me faça um favor. Coloque sua mão debaixo da minha coxa e jure que mostrará sua bondade e lealdade a mim, atendendo a este último pedido. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, leve o meu corpo para fora do Egito e sepulte-me
com meus antepassados. José prometeu, farei como o Senhor me pede. Jure que o fará, insistiu. José fez o juramento, Jacó se curvou humildemente à cabeceira da sua cama. Então aqui estava se aproximando o tempo da morte do patriarca Jacó. E ele viveu seus últimos anos em paz, 17 anos ali no Egito. Fartura, felicidade, imagina reencontrar seu filho depois de tanto tempo, né? Mas antes de findar a sua vida, Jacó pediu para que José prometesse a ele que levaria o seu corpo de volta lá para Canaã para o sepultamento. A vida dele, de Jacó, foi muito tumultuada. Nós vivenciamos isso nesse momento que nós estávamos estudando, né, a palavra. As peregrinações dele foram longas. Ele foi para lá, depois veio para cá e foi assim bastante correria. Mas ele queria que os seus ossos fossem sepultados do lado de quem? De Abraão, Isaac, Sara, né, Rebeca e Lia. O lugar da sepultura aqui mencionado, né, por Jacó, era a caverna de Macpela, que foi comprada por Abraão na ocasião da morte de Sara. Isso nós vimos lá em Gênesis de capítulo número 23. Muito bem, o corpo então do representante de Jeová deveria ser colocado para repousar junto com todos os outros patriarcas. E de acordo com a narrativa, no verso 31, Jacó se vira, né, sobre o seu rosto e estendeu-se na cama, de modo que a sua cabeça tocou na cabeceira. Assim, de maneira assim, humilde, ele se prostrou reverentemente, né? Existe uma outra tradição que diz assim que Jacó ou Israel se inclinou sobre o seu cajado. Mas existem divergências porque os teólogos, né, existe uma tradução chamada massorética que parece que não recomenda essa tradução. Porém, se a gente for lá olhar em Hebreus capítulo 12, verso de número 21, no grego, né, ele traz uma frase, né, ele faz algumas alterações na parte da gramática da frase hebraica, e por isso eles traduzem da seguinte maneira, que a cabeceira da cama, ele se inclina sobre a cabeceira da cama, né, como uma extremidade do seu bordão. São questões né, que eles estão discutindo, mas essa última questão, essa última versão talvez seja a preferida por muitos, porque talvez tenha sido esse o caso, a gente não sabe. Nós ficamos aí na dúvida, mas enfim, de todos os modos ele se inclina, e isso mostra reverência também do próprio patriarca Jacó para com seu filho José, reconhecendo também a autoridade que ele tinha naquela região, naquela terra em que ele estava, ou seja, no Egito. Então, antes da morte de Jacó, ele adota os dois filhos de José, Efraim e Manassés, né? E ele os eleva à categoria de seus próprios filhos. Portanto, quando a terra prometida foi distribuída para tribos, gente, muitos anos mais tarde, José recebe 2 quinhões inteiros. E assim a gente pode dizer que Raquel se tornou mãe de 3 tribos no reino de Israel. Então, vamos agora à leitura do capítulo de número 48, que é a sequência dessa história. E aí eu convido vocês para que possamos abrir a palavra e vamos adiante, gente. Lá no versículo 1 do capítulo 48. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José. Seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando chegou, anunciaram a Jacó, seu filho José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restavam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, me abençoou. Ele me disse, eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei esta terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora, tomo para mim, como meus próprios filhos, seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito, antes da minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Ruben e Simeão. Versículo 6, né? Os filhos que você tiver depois deles, porém, serão seus e herdarão propriedades dentro do território dos irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padã Arã, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém, né? Efrata é Belém, com grande tristeza, sepultei-a ali mesmo junto, né,
ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os 2 rapazes e perguntou: quem são esses? José respondeu: esses são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, imagina, né? E ele quase não enxergava, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele e Jacó os beijou e abraçou. Então Jacó disse a José: nunca imaginei que voltaria a ver o seu rosto, mas agora Deus me permitiu também ver os seus filhos. Versículo 12. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes na frente de Jacó. Com a mão direita colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó. E com a mão esquerda colocou Manassés sob a mão direita de Jacó. Mas ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas aqui, que são importantes para a gente pensar um pouquinho. José trouxe seus 2 filhos, né, para que recebessem a bênção de seu pai, Efraim e Manassés, né, versículo 5. Jacó os nomeou segundo a ordem da bênção que ele pretendia dar para eles, né? E uma das coisas interessantes lá no versículo 5, ele diz, né, esses filhos que te nasceram aqui, eles serão meus. Jacó queria dizer que ele se propunha a adotá-los como possuindo iguais direitos aos seus filhos, né? E os seus descendentes iriam gozar de plenas regalias como tribos em meio ao povo de Israel. Aí lá no versículo 8, né, quem são esses? A visão de Jacó estava muito enfraquecida, como a do pai também dele estivera. Podemos olhar atrás, né? Aí os 2 filhos de José, provavelmente eles deviam ter mais ou menos cerca de 20 anos de idade quando isso acontece. E ele, José, arranjou os filhos de tal forma que a mão direita iria sobre Manassés, que era o filho mais velho, e a sua mão esquerda sobre Efraim. Então José está aqui, da mão direita ele coloca, como diz aqui no versículo de número 1, com a mão direita coloca Efraim, né, para que Efraim ficasse na esquerda de Jacó. Jacó está lá na frente. Aí Jacó ficaria com a esquerda sobre Efraim e a direita, no caso de Jacó ali, ficaria sobre Manassés. Mas ele cruza as mãos, né? Quando Jacó vai dar a bênção, ele cruza as mãos. E embora fosse velho, né, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E aí José tentou mudar a posição da mão do pai dele. Mas escuta, o negócio é o seguinte, o mais novo é esse aqui, o mais velho é aquele ali, porque isso era o costume na época, né, que o mais velho obviamente recebesse a bênção prioritária, vamos assim dizer. Mas aí Jacó disse, não, é assim mesmo, né? Efraim receberá a bênção maior, né? A solene bênção do patriarca aqui foi pronunciada sobre os filhos de José na forma como se fosse um testamento, e nela Jacó inclui uma predição, vamos assim dizer, do futuro destaque que cada um desses rapazes teria, né, no desenrolar da história do povo de Israel. E ele deixa bem claro que Efraim sobrepujaria e muito a Manassés. E aí no versículo 12 ele diz lá que ele tira os seus joelhos, né? Isso se refere ao fato de que eles estavam entre os joelhos de Jacó. Era um ato ritual na época. Isso simbolizava o reconhecimento de que Jacó, era o pai deles e que eles seriam os seus próprios filhos, né? Apenas essa é uma questão da época. Vamos seguir adiante, versículo de número 15, tá? E vamos ler o que está escrito aqui. Lá no 15, em seguida, abençoou José dizendo que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão e meu pai Isaque, o Deus que tem sido meu pastor, né, toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe esses rapazes, que eles preservem meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e os seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. Né? Aí no versículo 17, José, ele não se agradou muito do que estava acontecendo, porque viu a mão trocada do pai. Diz assim, José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, por isso levantou-a para passar a mão dele, de Jacó, no caso, para a cabeça de Efraim.
e trocando as mãos. Aí, não, meu pai, disse ele, esse é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, Manassés também será um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e os seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim Jacó abençoou os rapazes naquele dia com a seguinte bênção: o povo de Israel usará seus nomes quando pronunciarem uma bênção. Dirão, Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo Jacó pôs Efraim diante de Manassés. Então Jacó disse a José, morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra dos seus antepassados. Em razão de sua autoridade sobre seus irmãos, eu lhe dou uma porção a mais da terra que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Então aqui nós temos, quando o velho homem vai pronunciar uma bênção especial sobre José, ele se refere a Deus com um título triplo: Deus de nossos pais, o Deus que me sustentou e o anjo da libertação. Assim ele coloca os aspectos do passado, os aspectos pessoais e o aspecto de Deus ser redentor, Ele mostra isso com clareza quando ele coloca esses nomes, esses títulos para Deus. O hebraico, Roe, que é traduzido aqui por sustentou, dá uma ideia assim de pastorear também. Isso está lá nos versículos iniciais do 15. O anjo que me tem livrado de todo o mal, no versículo 16. Ou seja, ele identifica aqui Jeová com esse anjo. Esse anjo de Jeová que confrontou Agar e que avisou Abraão lá da iminente destruição de Sodoma. Isso está lá no capítulo 16, no capítulo 21 e no capítulo 18. Em outras palavras, esse anjo era o próprio Senhor, em suas manifestações no Velho Testamento. E o segundo filho de José se torna a tribo mais poderosa de todas as 12. Efraim se torna um nome, inclusive, para o reino do norte de Israel. Lá no versículo 21, Jacó diz assim, Deus nos fará tornar a terra de nossos pais. Essa certeza também se torna a certeza de José. José viria a possuir uma porção extra, como diz ali no hebraico, Shechem ou Siquem, literalmente traduzido é um ombro especial, um declive montanhoso de valor fora do comum, Isso lhe deu a mais para José do que aos seus irmãos, e provavelmente se refere àquela propriedade que Jacó comprou de Amor, lá em Gênesis capítulo 34, tá certo? Adquiriu de Amor, Claro que Jacó de repente usou de uma maneira, não aceitou muito a maneira como foi tomada aquela terra, porque lá no versículo 32 de Josué 24, ele dá a entender, que aquela conquista foi um pouquinho assim, vamos assim dizer, não muito recomendável da maneira como aconteceu, porque a conquista de Siquém foi na base da espada, do arco, e foi uma ação meio vergonhosa do povo de Israel, uma ação que, quem sabe, o próprio Jacó tinha reprovado. Mas Jacó talvez queira dizer que, tudo isso que aconteceu, afinal de contas, com isso eles adquirem essa terra, e eles, na verdade, tiveram que se defender também dos atos vingativos dos amorreus, vizinhos deles, e, obviamente, assim eles capturaram a terra. Isso era muito comum naquela época e acontecia muito, isso era a rotina, a norma. Se um povo conquistava o outro, ele ia lá e assumia, tomava posse daquele lugar. E assim nós temos então que a história de essa bênção de Efraim e de Manassés é um negócio muito interessante, porque Deus, ele sabe muito bem o que precisa acontecer e o que vai acontecer. Ele sabe, na verdade, com antecedência impressionante, aquilo que é o real, aquilo que... Deus, ele é o Deus do tempo também. E ele sabia muito bem que o mais novo filho de José seria muito maior do que do que os outros. Tanto é que os dois, obviamente, são muito abençoados no meio da tribo, no meio dos povos de Israel, mas Efraim se torna realmente o superior de todos eles. Eu creio assim que isso muito tem a ver também com a busca que cada um faz.
Quem sabe Efraim buscava mais a presença de Deus. E aí, por isso mesmo, Deus o coroa com mais bênção. Eu penso assim que a gente sempre diz que Deus não tem favoritos, mas Deus ele olha o coração de cada um de nós para ver se tem um coração que se dobra, que se prostra. E aí quando tem um coração que se dobra, se prostra diante dele, ele vem e atende, ele vai lá e faz acontecer. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que gosta de abençoar. E se eu me coloco na posição que eu posso ser abençoado, eu vou ser abençoado e você também vai ser abençoado. E essa posição é uma posição de obediência, de quebrantamento, uma posição em que o pecado ele não é a coisa mais importante, muito pelo contrário, né? Ele é a coisa última da nossa vida. E essa é a posição em que nós precisamos nos encontrar. E é o que eu sim gostaria muito de pedir para que cada um de vocês olhasse dentro do seu coração. Como é que está o seu coração? Ele está prostrado diante do Senhor? O pecado não é uma rotina na sua vida? O pecado não é algo que você convive no seu dia a dia? Porque se ele faz parte de maneira assim, meio insistente da sua vida, alguma coisa está muito errada. E precisa haver reconciliação, precisa haver restauração. Quem sabe precisa haver conversão. E você precisa converter-se ao Senhor de verdade e parar de viver uma mentira que quem sabe você esteja vivendo. Esse é o clamor de Deus para você hoje, que você se volte a Ele. Em temor, em verdade, realmente em contrição. Olhe dentro de si, olhe no seu coração, veja o que tem lá dentro, o que você tem para oferecer ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque podemos falar contigo e saber que Tu és Deus poderoso, acima de tudo e de todos. Também, Senhor, Tu gostas de abençoar Teus filhos e Tu olhas para nós. E a Tua palavra mesmo diz que os Teus olhos estão olhando pela terra para ver se tem alguém que teme a Ti, para nessa vida, para em cima dessa pessoa, Tu manifestares a Tua presença, o Teu poder, a Tua graça. Olha para nós e encontra-nos desse jeito. Que permita, Pai, que possamos ser pessoas que temem ao Teu nome, quebrantadas, prostradas diante do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. No nome de Jesus eu clamo e peço para que Tu quebrantes os nossos corações de tal jeito que nós venhamos a estar cheios do Teu poder, da Tua presença, da Tua graça, da Tua alegria. Em nome de Jesus, repreendo todo o mal e ordeno que Satanás, que toda interferência maldita das trevas seja removida da vida de cada um dos que estão ouvindo esta palavra e orando junto comigo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Fiquem na poderosa paz de Jesus. Amém?